Olá, alunos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre potências de base 10. O que são potências de base 10? 10 elevado na zero é 1. Qualquer número elevado na zero é 1. Então, 10 elevado na zero é 1. 10 elevado na 1, 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000. Observe, então, que 10 elevado na zero é 1, ou seja, não tenho nenhum zero acompanhando aqui no resultado. 10 elevado na 1, eu tenho um zero. 10 elevado na 2, eu tenho o número 1 com 2 zeros. 10 elevado na 3, eu tenho o número 1 com 3 zeros. Portanto, se eu tivesse 10 elevado na 10, eu não preciso calcular tudo isso aqui de 10 em 10 para saber qual é o valor. 10 elevado na 10 é o número 1, acompanhado de 10 números zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para isso, significa potências de base 10. Eu não preciso fazer todo o cálculo. Basta eu olhar aqui na potência, o expoente que eu tenho aqui, que ele vai me dizer qual é a quantidade de zeros que eu vou colocar depois do 1. E aí, então, a gente vai para um exemplo de decomposição de um número usando potências de base 10. A gente pode decompor os números usando potências de base 10. Observe, então, o primeiro exemplo. Eu quero decompor o número 64 usando uma potência de base 10, ou usando potências de base 10. 64, ele equivale a 60 mais 4. Estou decompondo o meu número. 60 mais 4. Só que o que é o 60? O 60 é 6 vezes o 10. Então, 6 vezes 10 na 1. E o 4 é 4 vezes o 10 na 0, porque 10 na 0 é 1, 4 vezes 1, 4. Então, eu escrevi o número 64 usando potências de 10. Vamos para mais um exemplo. 982. O que é 982 se eu for decompor ele? São 9 centenas, então 900. 8 dezenas, então mais 80, mais 2. 2 unidades. Então, o 900 é 9 vezes 100. E o 100 é um 10 ao quadrado. Então, eu tenho 9 vezes 10 ao quadrado. Mais 8 vezes 10 elevado na potência 1, mais 2 vezes 10 elevado na potência 0. O exemplo C, 34.786. Então, aqui, se eu for decompor o número, primeiramente eu vou observar que eu tenho aqui 30.000, mais 4.000, mais 700, mais 80, mais 6. O 30.000 equivale a 3 vezes 10 elevado na quarta potência. O 4.000, 4 vezes 10 ao cubo. O 700 é 7 vezes 10 ao quadrado. O 80 é 8 vezes 10 na 1. E o 6 é 6 vezes 10 na 0. Então, eu tenho escrito o número 34.786 usando potências de base 10. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Abraços a todos e tenham ótimos estudos.